E nesse clima assim tão bonito, tão especial do Dia das Mães, eu gostaria de convidar aqui a nossa querida mestra Ivone Chagas, que estará nessa manhã trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos estar orando pela nossa querida Ivone Chagas nessa manhã? Que o Senhor Deus possa assim usá-la de uma forma especial. Santo e eterno Deus e Pai, bendito seja, Senhor, o teu nome, Senhor. Pai, nessa manhã eu entrego nas tuas mãos a vida da nossa irmã Ivone Chagas. Ó Deus, toma ela, meu Senhor, como um vaso escolhido nas tuas mãos. Que ela possa ser canal de Deus nessa manhã para as nossas vidas. Abençoa ela, meu Senhor, e fala, meu Deus, de uma forma tremenda e especial aos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer a um casal que me ligou nessa manhã para me trazer, embora não tenha dado certo. Quero agradecer à mãe do irmão Paulo, que me transportou desde a chegada, subiu as escadas comigo, foi buscar um lugarzinho de oração para mim, obrigada. Obrigada a Débora, que também correu para achar a chave para me colocar lá. Quero agradecer muito ao pastor da igreja, pastor Diogo, pelo convite. E principalmente, irmãos, eu quero muito agradecer a Deus, ao Senhor El Shaddai, que é a faceta do nosso Deus mais parecida com mãe. El Shaddai significa o Todo-Poderoso El, que nos amamenta, que nos põe no seu colo. E eu digo que para mim é um grande privilégio que o Senhor tenha me trazido aqui nesta manhã, nesse dia, porque para mim este é um momento muito sério no planeta Terra. Para mim a maternidade nesse momento está sendo grandemente atingida por poderosas forças das trevas. E esse, então, é um momento muito rico para que nós possamos buscar do nosso Senhor orientação precisa para uma família que está sendo atingida nas suas raízes. Esse, infelizmente, é o tempo da pedofilia. Eu digo, eu não imaginava que eu ficaria viva para estar no tempo da pedofilia, estar no tempo no qual filhos matam pais, no tempo de... Eu não vou olhar para estes nomes pedofilia, eu vou olhar para o que é mais grave. Há forças poderosíssimas das trevas, levantadas contra a família, e urge que nós nos posicionemos. Nós cantamos uma música, não sei qual foi, que falou de mar, eu não copiei todas, algumas frases que eu achei muito interessante. Estamos no mar absolutamente revolto contra a família. É maremoto, é tsunami. Então, acho ótimo que haja esse tipo de demonstração de afeto pelas mães. E eu digo, eu gosto quando antes da minha fala à família e às mães, quando há uma homenagem, porque eu não vou homenagear vocês. Graças a Deus que vocês já foram homenageadas. Eu quero falar para vocês como alguém, como você, que está vendo o levante do inferno contra a maternidade. Então, é hora de nós, para além da rosa, das lembranças, que nós nos coloquemos como atalaias de Deus. Primeiro pela própria família. Primeiro pelos seus próprios filhos pequenos que estão diante desta onda do inferno. E depois, irmãos, contra todas as famílias de Deus. Nós vamos orar mais uma vez e depois nós começaremos a nossa ministração. Que bom, Senhor, que o Senhor já nos conclamou nesta manhã para sermos atalaias.
para estarmos na torre de vigia. Que bom que o Senhor já disse que o Senhor espera que nós nos coloquemos na posição daqueles que têm olhos de Deus, daqueles que como águia conseguem perceber até para além e para acima da tempestade. Obrigada, Senhor, porque ainda que os tempos sejam absolutamente difíceis, mas também é um grande privilégio, como perguntou Mardoqueu a Esté, avisando-a e dizendo para nós nesta manhã, será? E todos nós sabemos que é, sim, verdade. Será que não foi para o tempo da pedofilia que o Senhor nos chamou para estarmos presentes e vivos no planeta Terra? Será que não foi para o tempo em que filhos matam pais que nós somos colocados no planeta Terra? Será que não foi para o tempo da lei da palmada que o Senhor nos colocou no planeta? E com certeza diremos, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estarmos vivos numa geração que está indo numa derrocada, numa avalanche para o inferno. Mas eis-nos aqui, como mamães, principalmente nesta manhã, mas como papais também, como servos do Altíssimo, que sabemos que não somos pai e mãe apenas dos nossos pequenos que saíram do nosso útero, mas somos pais de geração, somos pais da igreja nesse momento. E, ó Deus, é com essa visão que nós queremos que o Senhor nos fale nessa manhã. Te pedimos, ó Divino Espírito Santo, como eu já te pedi hoje, que o Senhor traga no nosso coração uma radiografia do que está acontecendo, mas uma radiografia também do que o Senhor deseja fazer. Traz, ó Espírito Santo de Deus, para o nosso coração algo que queime nas nossas entranhas por essa geração, por essas crianças deste tempo. E dá-nos, Senhor, no fundo do coração, marca, imprime com brasas vivas do Senhor a nossa responsabilidade neste tempo. Fala-nos, pois, no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. E eu intitulei, irmãos, a ministração dessa manhã de Mãe, você ama ao Senhor? Poderia até parecer que mais apropriado seria, você ama seus filhos? Mas antes deles, com certeza, se nós estivermos com a nossa relação consertada com o Senhor, eu digo, vai sobrar para o filho coisa boa. Mãe, você ama o Senhor? E eu quero dizer os 5 tópicos para que você possa ter a sua mente dirigida mais ou menos para o que nós vamos abordar. O primeiro tópico, eu falo sobre o que o Senhor diz acerca do amor a Ele. No segundo tópico, eu quero falar sobre os mandamentos de Deus para as mães. E aí eu peço licença às mamães para pegar carona para os papais. E os papais também poderão se ver dentro dessa colocação. Depois dos mandamentos, nós veremos as mamães estão sendo obedientes ao Papai do céu em relação aos mandamentos dele para a maternidade. E nos últimos tópicos nós veremos os resultados negativos da desobediência das mamães ao Papai do céu e, claro, os resultados absolutamente positivos e eficazes e maravilhosos para a família das mamães que obedecem ao Papai do céu. Eu tenho muitos textos e alguns deles eu estarei recitando sem que vocês abram a palavra, mas são textos bastante conhecidos de vocês. Então um dia chegaram para Jesus e perguntaram a ele, mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus Cristo disse, amarás ao Senhor teu Deus. E aí ele vai nos dizer, já que a palavra diz que o amor tem largura, profundidade, assim então o amor é em 3D, ou sei lá, em 1000Ds. É um amor amplo. E o Senhor diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E os evangelistas Marcos e Lucas acrescentam a expressão que há no livro de Levítico.
amarás também ao Senhor com todas as tuas forças. Quer dizer, Deus deseja um amor que nos parece assim um amor apaixonado, intenso. Mas aí, Jesus Cristo diz como que Ele deseja que este amor, que deve ser nessa intensidade toda, como que esse amor pode ser por todos nós e por Ele mesmo, percebido na sua veracidade. Existe mesmo ou não o amor verbalizado? Verbalização que, por exemplo, Davi diz no Salmo 18, quando ele começa dizendo: eu te amo, ó Senhor. Nós estamos num tempo em que nós desenvolvemos tanta intimidade com os nossos pais de dentro de casa, que nós nos dirigimos para o Pai do Céu com expressões íntimas como: quero produzir ternura no teu coração. Nunca houve uma geração que falasse a Deus assim coisas tão íntimas. Quero comover-te com coração de amor. Hoje eu te faço carinho com o meu louvor. Eu te amo mais do que se possa imaginar. E uma outra canção desse momento diz repetidamente por 4 vezes: apaixonado, apaixonado, apaixonado pelo Senhor. Certamente todo ser amado deseja receber a verbalização do amor. Quem não gosta de ouvir eu te amo? Todo mundo. E também o Senhor, que é uma pessoa. Mas Jesus Cristo, que não gosta de nada da boca para fora, Jesus Cristo, que não gosta de nada que seja oco, que tenha aparência apenas, mas não tenha consistência, Ele nos diz assim, em João 14:15 Ele diz: se me amais, guardareis meus mandamentos. Então Jesus não nos diz: se me amais, verbalizareis que me amas. Mas não é problema verbalizarmos. Mas a verbalização só para Deus ainda não quer dizer que nós o amamos como cantamos. E mais à frente no mesmo capítulo, no versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é o que me ama. E aí eu digo, sobra para nós 3 boas consequências se guardamos os mandamentos de Jesus como prova de que o amamos. Ele diz: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nessa manhã o que eu pergunto à mamãe é: você ama o Senhor mostrando, provando, e qual é a prova? Guardando os mandamentos do Senhor? Certamente, irmãos, a palavra do Senhor tem muitos mandamentos, mas nós queremos saber dos mandamentos à maternidade. Então, eu perguntaria: você, mamãe, ama o Senhor guardando os mandamentos que Ele tem dado à maternidade? E nesse momento eu quero convocar todo mundo. Já disse, os papais poderão pegar carona na ministração para as mães, mas eu convoco todos vocês. Irmãos, Deus, a igreja, as gerações, as famílias, as crianças estão necessitando de que haja uma força-tarefa a favor de uma maternidade responsável. Amém? É necessário que toda a geração desse momento se engaje. Que não se diga assim: os mandamentos para as mães é coisa para a mãe, deixa para lá. Satanás tem trabalhado fortemente. Então eu que sou solteira e não tenho filho, me sinto honradíssima, porque esse é um dos trabalhos que eu faço com mais veemência, é tentar ajudar para que as famílias compreendam os valores de Deus, para que elas se mantenham fortes. E você, solteiro, casado, idoso, já não quer mais parir, já está velho, mas entenda que você está convocado nesse tempo para ser soldado de Jesus Cristo a favor da família, independentemente de seu estado civil, de sua idade. É hora, irmãos. Deus não pode, Ele não pode abrir mão de uma pessoa sequer, porque a avalanche do inferno vem muito pesada, vem um tsunami. Nenhum de nós poderá estar fora dessa briga do Senhor a favor da família. Então, os mandamentos agora, o meu segundo ponto. Quais são os mandamentos do Senhor para as mamães? Tem vários. Eu vou começar, eu disse para você, não precisa você abrir. Provérbios. Eu quero dizer para você que ama a sua família, você pode fazer de Provérbios um manual diário para você ler. Leia um capítulo de Provérbios por dia. A sua família será grandemente abençoada.
Então, o primeiro mandamento, eu estarei lendo em Provérbios 19, 18, a primeira frase diz: castiga a teu filho. Por favor, mamães, diga esse mandamento que você recebeu: castiga a teu filho. No capítulo 29, 17, a palavra do Senhor diz: corrige a teu filho. Castigar, ou corrigir, a expressão corrigir até, ela nos parece mais atrativa, não é? A palavra castigo na nossa geração tem sido recebida, muito mal recebida por pedagogos, por pessoas que mesmo estudiosas e inteligentes abrem mão do conselho de Deus. Ora, se Deus é o criador da família e Ele se utiliza da expressão castiga, e você sabe que Deus é amor, você não vai imaginar que este castigo tem o objetivo de destruir o seu filho, se quem manda castigá-lo é o Deus que o ama. Mas Satanás quer que você entenda que a palavra castigo, ela é imprópria, né? Nesse momento do chamado politicamente correto, parece não ser agradável aos ouvidos de muitos pais a expressão castigo. Mas você, de que lado está? Do império das trevas ou do reino de Jesus? Primeiro mandamento, então: corrija, castigue. Mas o Senhor, na sua palavra, que é um manual para as nossas vidas, Ele vai nos dizer coisas específicas. Porque, irmãos, coisas vagas, etéreas, às vezes nos deixa sem saber: eu faço o quê? Sim, corrijo como? Castigo como? Mas Deus é preciso. Deus vai nos dando tempo, material, como você deve fazer, até quando. E é isso que nós vamos ver nesse manual, que é Provérbios, cheios de mandamentos para a maternidade e para a paternidade. Então o Senhor agora vai nos dizer como que nós devemos fazer esta correção. E eu estou indo para Provérbios 22, e normalmente nesse capítulo, o versículo 6 parece ser o mais conhecido, mas não é dele que nós vamos nos utilizar. O versículo 15 nos diz assim: a estultícia ou tolice está ligada ao coração da criança. Quer dizer, aquela criança, todas essas crianças que estavam aqui, lindinhas, todas elas são tolas. Por que tolas? Irmãos, elas não sabem o que é vitamina A e nem precisam saber. Elas querem chiclete, porque elas são tolas. E é próprio da idadezinha delas. Elas querem dormir 2 horas da manhã, porque botaram um filmezinho para ela assistir. Mas ela é tola. Ela não sabe que o hormônio do crescimento tem hora para ser liberado no cérebro. Quem tem que saber isso é a mamãe. E colocá-la ela na hora certa na caminha. Mas ela é tola. E essa tolice não é tolice de que menino ou é pouco inteligente. Não, faz parte da faixa etária dela. Aí o Senhor vai dizer: o mandamento é para a mamãe. A estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Deus está dizendo para você, lhe dando mandamento, que se você quiser livrar o seu filho da tolice própria da idade dele, você precisa usar a vara. E aí nós chegamos no politicamente incorreto desse momento: vara. E quero falar para vocês algumas coisas que alguns de vocês já sabem. Por exemplo, a lei da palmada. Aqui tem advogados, e acho que depois você deve esclarecer isso melhor para a congregação, porque eu não sou advogada. A lei da palmada ainda não é lei. E querem que a gente esteja nos comportando como se lei fosse. A lei da palmada é só projeto de lei. Não deveria ser usado lei da palmada, porque há muitas mamães que estão com medo de dar a palmadinha, pensando que já uma lei não é uma lei. E se a igreja de Jesus Cristo se levantar com responsabilidade, esse projeto de lei não passará e não haverá essa tal lei. Por quê? Porque Jesus disse, a palavra diz que precisa usar a vara para a criança. E é muito interessante, alguns profissionais de saúde mental sempre falaram: você deve ter um objeto intermediário entre você, entre o seu corpo, entre a sua mão e o corpinho do seu filho. Pois é, Deus já falou isso há muito tempo. Deus não disse dê palmada, Deus disse dê uma varadinha. Há um objeto intermediário entre a sua mão e o corpinho dele, que é a vara. A
palavra de Deus já diz isso, irmãos. Que maravilha. Mas então esse projeto de lei de 14/12 de 2011, contra o qual alguns evangélicos estão se posicionando tanto em Brasília quanto fora dela, nas igrejas. Esse projeto de lei diz que os pais usavam muitos abusos e agressões contra corpinho de crianças. Isso é verdade. Existem relatos médicos de crianças que chegam em pronto-socorro com hematomas e com até partezinhas de seus corpos que estão faltando. Mas isso não é o comum da sociedade. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, não tiravam um pedaço das orelhas das nossas crianças, como quer dizer essa maldita lei. Essa maldita lei quer englobar num pacote só uma mãe que botou ovo quente na boca da criança para queimar a língua, para que a criança aprendesse a obedecer. Aí esse projeto de lei quer englobar essas pessoas com você, que sempre corrigiu o seu filho com uma leve palmada. E aí, irmãos, algumas das pessoas que estão se colocando a favor desse projeto de lei, uma delas é a apresentadora de TV, que durante muitos anos você deixou seu filho, sua filha, assistir ao programa dela e comprou muita botinha dela, muita roupinha dela, muita maquiagem, e essa apresentadora de TV tem ganho fortunas com o seu dinheiro para educar as suas crianças diante da televisão. Essa apresentadora de TV tem dito assim: eu defendo a lei da palmada, quero dizer, o projeto de lei, porque as crianças merecem os mesmos direitos que os adultos merecem. E ela é ferrenha combatendo agora o pastor Feliciano. Sobre essa apresentadora de TV, se você abrir no blog do diácono Márcio Santos, você vai ver o cartaz de um filme que essa apresentadora fez. Nesse filme, ela está nua, se deitando sobre o corpo de uma criança de 12 anos, e isso é cena de pedofilia. E é essa pessoa que quer dizer que você não deve usar a vara com o seu filho, vara essa que Deus mandou você dar. Esta apresentadora defende que a sua criança não deve receber palmada, mas ela expôs uma criança de 12 anos a uma cena de pedofilia, e essa criança, que hoje é adulto, ele virou um ator pornô. Quantos aqui estão vendo nesse momento o vídeo da doutora pastora Damares? Levanta a mão. Graças a Deus, mas tem pouca gente ainda. Vocês precisam passar e estimular para que toda a igreja assista. Então, para quem não viu, a doutora Damares nos diz que cartilhas pagas com o nosso bolso estão sendo distribuídas, e o início disso começou com a atual senadora, que foi prefeita de São Paulo. E leio o que o jornal O Estado de São Paulo publicou no dia 8 de julho de 2004. A Prefeitura de São Paulo contratou um grupo, olha o grupo, de trabalho e pesquisa em orientação sexual. Esse trabalho custou R$2 milhões lá em 2004. Qual o objetivo? Ensinar professores de creche sobre ereção e masturbação de bebês. São essas pessoas que dizem a você: abaixo a palmada nas suas crianças. Doutora Damares mostra que nós estamos pagando também por cartilhas para ensinar os pais, e isso é já bem desse momento, para os pais manipularem a vagina e o pênis de crianças de 7 meses. 7 meses. São essas as pessoas que querem ser os conselheiros para dizer para você: abaixo a palmada, não dê castigo aos seus filhos. Sexta-feira agora, dia 10 de maio de 2013, um ex-conselheiro tutelar, gente que trabalha aparentemente a favor da criança, gente que trabalha aparentemente protegendo criança de suposta agressão de adultos. Por que ele foi preso sexta-feira? Porque ele abusou de 2 crianças com 9 anos de idade. Quer dizer, então, que a vara que Deus manda fere a alma da criança, mas sexo de adulto com uma criança de 9 anos não fere? E creiam, essas cartilhas estão dizendo isso, que os adultos deverão estimular os bebês para que eles possam ter
vidas sexuais normais, legítimas. E aí eu pergunto, porque estou falando dessa manhã para mamães, vocês obedecem ao mandamento do Senhor, corrija com a vara ao seu filho? Eu lhe pergunto, você deseja ouvir os conselheiros do que ouvir o seu Deus, que ama a sua criança? E eu pensei no Salmo 1, e pensando em mamães, eu diria assim, bem-aventurada é a mãe que não anda segundo o conselho dos educadores desse tempo, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, que diz, corrija o teu filho com a vara. E o que é vara, irmãos? O que é essa palavrinha que parece causar tanto mal-estar nos conselheiros e, infelizmente, até em alguns papais? A vara, descrição do dicionário, é um pedaço de madeira fino e flexível. Eu gosto disso, irmãos. Fino e flexível. E o diabo quer que você pense que quando Deus diz vara, Deus está dizendo, pegue um pedaço de pau, ou você pegue uma fivela do cinturão. Irmãos, qualquer criança de 8 meses, de 1 ano, que dê um tapinha no rosto da mamãe, e que deverá receber imediatamente o retorno com a sentença da mamãe, ela não deverá ganhar um murro. Esse bebê não deverá ganhar nem um puxão de orelha. Esse bebê deverá ganhar uma coisinha só para que, se arder na pelezinha desse bebê, ele começa a fazer relação entre aquele comportamento e dor. É só isso que Deus quer, que vá acontecendo na mente de um ser tão pequenininho, que ainda não sabe raciocinar, e que se você disser palavras para ele, ele não vai compreender, mas dor todo mundo entende. E essa dor, se aplicada, veremos o tempo que Deus manda usar, essa dor vai chegar um tempo que ela não precisará mais ser uma dor física, ela passará a ser uma dor emocional. Lembre que a vara é só um pedacinho de madeira, uma haste de madeira, fina e flexível. Esse é o nosso Deus. Irmãos, essa bagunça toda em relação aos pais se perderem, em relação a corrijo, não corrijo, bato, não bato, usa vara, não uso, começou, infelizmente, no mês passado eu estava conversando com um colega, e ele dizendo, infelizmente, Ivone, isso começou com um colega nosso. Na década de 60, o mundo começou a escutar um pediatra, psicanalista, Dr. Benjamin Spock, norte-americano, que ele começou a falar sobre o afeto que os pais deveriam transmitir aos seus filhos. Só que graça sem lei é anarquia, irmãos. Por isso Deus mandou a lei e agora vem a graça. Então afeto sem lei vira filhos que não obedecem e que desrespeitam os pais. E foi o que o Dr. Spock fez na sociedade. E de lá para cá, inclusive, ele tem sido reconhecido por o pai da permissividade, o Dr. Spock. E de lá para cá, então, nós assistimos a essa derrocada que está acontecendo entre pais e filhos. Então, corrija com a vara, mas aí Deus diz, quando usar a vara? Eu vou ler Provérbios 13, o versículo 24, o Senhor diz assim, aquele que retém a vara, aborrece a seu filho, não gosta de seu filho, odeia o seu filho, mas aquele que o ama, cedo o disciplina. É Deus quem diz que é preciso disciplinar cedo. Algumas mamães às vezes dizem assim, puxa, mas ele é tão pequenininho, o bichinho de 8 meses já tem um cérebro captando e fazendo relações entre a carinha da mamãe e aquilo que ele fez. Aí Deus, que criou o cérebro humano, que tem amor pela família, que tem amor por você e pelos seus filhos, diz assim, se você ama o seu filho, não espere ele crescer para corrigir, discipline ele cedo. Agora, irmãos, não é interessante que em contrapartida a essa
coisa de, mas ele é tão pequenininho, como é que você vai dar uma palmada ou usar uma vara, uma correção que arda na pele do seu filho? Ele é tão pequenininho. Acorde! O diabo quer que haja manipulação de vagina de crianças de 7 meses. Aí não é cedo? Não é cedo, 7 meses, para que uma criança possa ser estimulada no seu corpo para ter desejo sexual? Irmãos, como é que a gente põe a Bíblia como obsoleta? Porque parece, não, já está ultrapassado. E o diabo diz, 7 meses. Se você deixa a sua menina para aprender sobre sexo com 12 anos, está tarde demais, é com 7 meses. Deus diz, 7 meses é a hora da vara com amor. Se você ama seu filho, corrija-o cedo. E por que cedo? Deus vai dizendo então, irmãos, por que é cedo? Eu vou ler o Provérbios 19, versículo 18, só a primeira frase. 19, 18, a primeira frase, Deus diz assim: castiga a teu filho, enquanto. Essa é uma palavra que fala de tempo, enquanto há esperança. Por favor, queria que você dissesse comigo, eu devo corrigir o meu filho cedo. Por favor, diga isso. E complete, eu devo corrigir o meu filho cedo, porque é esse tempo em que há esperança. Se você ficar esperando para quando ele crescer, ele já tomou todos os ares que o inferno está querendo que ele tome. Que ele se assenhoreie de um lugar que não é dele. E o pior é que ele não tem, coitado, ele não tem instrumentos para fazer avaliações de certo e errado. Cedo o disciplina. Eu vou ler Eclesiastes.Esse é um texto fora de Provérbios que fala com muita clareza para os pais. Eclesiastes, no capítulo 8. Eclesiastes 8, versículo 11. Quantos pedagogos tem aqui? 1, 2. Você é pedagogo. Mesmo quem não fez pedagogia, todo mundo ensina em algum momento da vida. Ensina a cortar tomate, ensina a abrir e-mail, todo mundo ensina. Hein? Ensina a Bíblia. E esse texto fala algo que a pedagogia fala também. Mas a gente tem aqui, antes da pedagogia, olhar. 8:11 diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Leia outra vez. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isto é reconhecido como feedback imediato. Como todo mundo aqui não é obrigado a saber o que é feedback, se eu jogar uma bolinha na parede, logo, logo ela volta para mim. Este retorno é que é chamado feedback. E leio para vocês o que um trabalho de universidade diz acerca do benefício de um feedback imediato. Pesquisadores descobriram, 8:11, verificaram que pesquisas relacionadas com o ensino superior têm constatado a relação positiva existente entre o imediato feedback e a satisfação e a autorrealização do aluno. O feedback imediato, informativo, para dizer que ele errou, e direcionado às próprias fontes dos erros dos alunos, é um dos pontos centrais do processo de aprendizagem. Eu digo, vocês descobriram muito tarde, Jesus já diz aqui na palavra, eu vou ler de novo, agora você pensando em feedback imediato. Visto como não se executa logo, isso é feedback imediato, não se executa logo a sentença sobre a má obra, logo no quente, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. E eu gosto de exemplificar, irmãos, só para ir ficando mais claro. O que é um feedback imediato? Então você vai no shopping e você assiste cenas assim. A mãe diz, fique aí, que eu estou na fila. E isso é uma cena ao qual eu assisti.
Aí a criança correu e a mamãe teve que correr atrás dela. Aí eu digo, a mamãe teve que obedecer à filha, ok? E aí essa mamãe, parece que ela não compreende que é uma má obra quando o filho faz algo oposto, diferente do que a mamãe disse. Então o feedback imediato é aquele que vai pegar essa criança na hora e corrigi-la. Aí veja, aí entra o bom senso. Nesse momento aí, inclusive em público, nem deveria ser feita uma correção mais séria. Você avisa para ela, mamãe disse para você não sair. Como você saiu e desobedeceu, quando nós chegarmos em casa, reticências, e você sabe o que você deve estabelecer como sentença. Sentença para que a criança possa ir fazendo relações entre desobedecer a mamãe e não ficar impune, que é o que nós dizemos que é um dos grandes problemas brasileiros. Mas o Brasil não começa em Brasília. Brasil começa na sua casa e na minha. É na sua casa. Se hoje essa criança fica impune porque ela correu, mas é só uma corridinha, irmã. Eu acho que alguns adultos estamos raciocinando assim. Eu não roubei R$1.000. Eu apenas peguei 5 centavos que não eram meus. Há muitos de nós adultos que perdemos o referencial da qualidade da má obra e ficamos encantados apenas se for um valor alto, é má obra. Se for um valor baixo, não é má obra. Eu gosto de um texto de Jeremias que o Senhor diz assim, voltemos às veredas antigas, e aqui há pessoas, e nós que recebemos valores mais parecidos com os da palavra, somos muito responsáveis por essa geração que não tem recebido. Então muitos de vocês, como eu, quando a borrachinha era aquela coisa baratíssima, aquele chapeuzinho branco do lápis preto, aquilo devia ser 5 centavos na moeda de hoje. Aí quando eu chegava, você chegava em casa com a borrachinha que o senhor, papai, não me deu, a mamãe pegava logo e dizia, achou onde? Volte e devolva. Irmãos, o pai compreendia que a despeito daquela borrachinha custar apenas 5 centavos, era má obra, porque aquilo poderia ser um roubo, porque aquilo poderia ser uma doação imprópria. E, irmãos, a má obra era imediatamente, era um feedback imediato. E quantos pais nos fizeram passar pela sadia vergonha de ir na casa de alguém que a gente pegou, e a gente, mas eu estou com vergonha. Pois é, você vai lá e dizer, desculpe, tome, eu peguei. E essa é uma vergonha absolutamente saudável para criar cidadãos que são homens tementes a Deus.